A ligação da meia-noite perfurou minha solidão, trazendo uma voz que me forçaria a confrontar memórias que eu tentava desesperadamente apagar. Sou Jack Samero Jack, para aqueles que me conhecem. Aos 38 anos, construí um nicho como analista de risco cibernético em Seattle, trabalhando para uma empresa que protege a infraestrutura digital contra colapsos. Minha especialidade é detectar ameaças ocultas em linhas de código, desmontando armadilhas digitais deixadas por atacantes desconhecidos. É uma profissão isolada, e eu sou excelente nisso. Mas naquela noite, tudo mudou. A voz do outro lado pertencia a Liam, meu filho de 16 anos, minha única vulnerabilidade em uma defesa de outro modo impenetrável. Suas palavras tremiam, fragmentadas pelo medo. Pai, alguém me atacou. Estou ferido. Estou escondido no porão. Foi tudo o que conseguiu dizer, o puro terror crepitando na conexão. Afastei-me da mesa onde investigava o banco de dados comprometido de um cliente. Do lado de fora, a chuva castigava as janelas do meu apartamento no centro da cidade, enquanto letreiros de neon abaixo projetavam padrões sinistros de vermelho e azul no vidro. Meu coração martelava nos ouvidos. Liam estava a quilômetros de distância, na nossa casa suburbana, uma residência que eu havia fortificado com sistemas de segurança de última geração, todos projetados por mim. Detectores de movimento, travas automatizadas, tudo imaginável. Como alguém conseguiu invadi-la? Peguei minhas chaves e retirei uma Glock do cofre escondido na minha mesa. Meu corpo disparava adrenalina. Sem tempo para análises, apenas ação. Pressionei o telefone contra o ouvido enquanto corria para a noite tempestuosa. Fique onde está, Liam, ordenei, mantendo a compostura apesar do caos interno. Estou a caminho. Não faça barulho. Ele murmurou algo ininteligível antes da ligação cair. O trajeto foi um borrão de asfalto encharcado e faróis cortando a tempestade. O subúrbio de Seattle se estendia diante de mim, bairros pacatos e jardins sombrios, enquanto minha mente projetava os piores cenários. Assalto aleatório, ataque calculado. Minha profissão criava inimigos, com certeza, mas nenhum que soubesse onde eu morava. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Então, vi minha casa moderna de vidro e tijolos, silenciosa demais sob o céu trovejante. A entrada principal estava destruída, a fechadura quebrada. Meu maxilar se contraiu. Estacionei uma rua antes, escondi a Glock na cintura e me aproximei furtivamente, a chuva encharcando minhas roupas. Cada canto escuro parecia abrigar uma ameaça, cada rajada de vento sussurrava avisos. Não conseguia afastar a certeza crescente de que o que me esperava lá dentro não estava apenas atrás de Liam, era algo profundamente pessoal. Antes de continuar essa narrativa arrepiante, uma rápida pausa. Queremos saber de onde você está acompanhando essa história. Compartilhe sua localização nos comentários abaixo e, se estiver envolvido com os acontecimentos, não se esqueça de se inscrever para acompanhar cada revelação. Acredite, o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Subi silenciosamente os degraus da varanda, minhas botas não fazendo som contra a madeira encharcada. A sala de estar era um cenário de destruição. As almofadas do sofá estavam rasgadas, a televisão caída de tela para baixo e cacos de um abajur estilhaçado rangiam sob meus pés. O painel de segurança de última geração, ao lado da porta, piscava em vermelho desativado. Quem quer que tivesse feito isso conhecia intimamente o sistema. Um rastro escarlate manchava o piso de madeira, levando ominosamente em direção ao porão. Liam. Meu coração deu um salto, mas me mantive firme. Anos lidando com riscos me ensinaram que pânico é um erro fatal. Segui a trilha de sangue, arma em punho, atento a qualquer ruído. Um leve farfalhar veio do andar de baixo, seguido por um choro abafado. Meu filho estava lá, ferido e aterrorizado. E alguém ou algo tinha invadido meu santuário sem piedade. Eu não fazia ideia de que a traição mais cruel ainda espreitava nas sombras, enrolada como uma serpente venenosa. Desci os degraus do porão, cada rangido da madeira amplificando o silêncio tenso que se seguiu ao choro de Liam. O ar estava carregado de umidade e de algo mais sinistro. Um cheiro metálico, inconfundível sangue. A Glock continuava firme em minha mão, seu peso familiar oferecendo um mínimo de segurança enquanto varria a escuridão com o olhar. O porão, meu domínio particular, era um labirinto de servidores obsoletos e equipamentos eletrônicos que montei ao longo dos anos para diversos projetos. Uma lâmpada solitária piscava acima, lançando sombras distorcidas nas paredes de concreto. Então eu o vi. Liam estava encolhido atrás de algumas caixas empilhadas, seu corpo alto comprimido como se quisesse desaparecer.
Sua mão esquerda apertava o antebraço direito, de onde o sangue escorria entre os dedos. Seus olhos, arregalados e aterrorizados, encontraram os meus. Pai, ele ainda está aqui, ele sussurrou. Meu coração disparou. Ajoelhei-me ao lado dele, meus olhos varrendo o espaço mal iluminado. Cada sombra parecia viva. Cada canto escuro escondia um perigo iminente. Me diga quem está aqui, Liam, pressionei, mantendo minha voz firme e autoritária para ajudá-lo a se concentrar. Ele engoliu em seco, fazendo uma careta ao se reposicionar. Esse cara enorme. Eu encontrei a mamãe com ele lá em cima. Eles estavam juntos. Quando ele me viu, ele surtou completamente. Me perseguiu até aqui brandindo uma faca. Meu estômago se contraiu não apenas pela ameaça imediata, mas pela revelação devastadora. Íntimos. Sofia, minha esposa, com um homem desconhecido em nossa casa. A descoberta da traição bateu como um golpe físico, mas me obriguei a afastar a emoção. A sobrevivência era a prioridade. Coloquei a mão no ombro de Liam, sentindo seu corpo tremer. Ele falou com você? Perguntei. Liam balançou a cabeça. Só gritou para eu sair. Mamãe também gritou, disse para eu ficar fora dos assuntos dela, e então ele começou a me caçar. Um som sutil de raspagem ecoou do fundo do porão, perto da porta externa que levava ao quintal. Minha cabeça girou em direção ao ruído. A luz oscilante piscou novamente, mergulhando-nos momentaneamente na escuridão antes de voltar. Apertei a arma com mais força e fiz um sinal para Liam ficar imóvel. Fique abaixado, ordenei. Não se mova até que eu diga. Ele assentiu, mordendo o lábio para conter um som de medo. Avancei com cautela, desviando entre telas de computador inutilizadas e fios retorcidos, cada movimento calculado. O som se repetiu, agora mais nítido, como aço sendo arrastado. Isso não era um invasor aleatório. Ele driblou minhas medidas de segurança, perseguiu meu filho com uma arma e permaneceu no local após o confronto. Isso indicava propósito. Significava que ele ainda não havia terminado. Aproximei-me da parede dos fundos, onde uma velha caixa de ferramentas oxidada estava deslocada, sua tampa entreaberta. A porta de saída além dela estava ligeiramente aberta, permitindo que um feixe da tempestade lá fora invadisse o ambiente. Uma silhueta se moveu do lado de fora, alta e musculosa, espreitando além do batente da porta. Minha respiração parou. Aproximei-me lentamente, arma erguida, pronto para finalizar aquele confronto. Então, um ronco profundo emergiu da escuridão mecânico, não humano. Um motor rugiu. Faróis explodiram através da fresta da porta, me cegando momentaneamente. Pneus cantaram contra o cascalho molhado, e a figura desapareceu quando um veículo acelerou pela tempestade. Corri até a porta, escancarando-a, mas só consegui vislumbrar as lanternas traseiras de um SUV preto desaparecendo estrada abaixo, engolido pela chuva. Ele havia escapado. Por enquanto. Virei-me e corri de volta para Liam, guardando a Glock no coldre enquanto me apressava para checá-lo. Apesar da palidez e do suor escorrendo pela testa, sua respiração estava estável. Rasguei um pedaço do meu casaco e improvisei uma bandagem para conter o sangramento no braço. Você vai ficar bem, assegurei. Mas aquelas palavras eram mais para acalmar meus próprios pensamentos do que os dele. Seus olhos encontraram os meus, carregados de uma súplica silenciosa por respostas que eu não podia dar. Por que a mamãe fez isso com a gente, pai? Ele sussurrou, a voz tremendo de emoção. A pergunta pairou no ar, sem resposta. Uma fúria ardente cresceu dentro de mim, prometendo vingança e respostas. Aquele SUV não era apenas um veículo de fuga, era nossa primeira pista. Quem quer que fosse o responsável possuía recursos, operava com precisão calculada e deliberadamente esperou pela minha chegada. Esse confronto não foi o fim. Foi apenas o começo. Conduzi Liam até o sofá da sala, cobrindo seus ombros com um cobertor grosso enquanto ele segurava o braço ferido contra o peito. Embora o ambiente estivesse marcado pela violência, o perigo imediato havia passado. Do lado de fora, a chuva martelava contra as janelas, seu ritmo combinando com as batidas pulsantes na minha têmpora. Eu precisava de clareza. Mas não viria perseguindo um SUV desaparecendo na escuridão. As respostas estavam com Sofia, minha esposa, que trouxe esse caos para dentro do nosso lar. Horas depois, pouco depois das 3 da manhã, as dobradiças da porta da frente rangeram. O som dos saltos dela ecoou no piso de madeira. Ela entrou, sacudindo gotas de chuva do guarda-chuva. A luz da rua,
filtrada pelas persianas quebradas, delineava sua silhueta. Ao notar minha presença parado no vão da cozinha, minha Glock visível no quadril, ela congelou. Jack, ela murmurou, surpresa evidente no tom. Eu não esperava você aqui. Permaneci em silêncio e alcancei o interruptor da cozinha. A luz fluorescente inundou o espaço, revelando seu rosto borrado de maquiagem e um sobretudo amarrotado, provas de que passou horas na tempestade. Sente-se. Apontei para a mesa. Temos assuntos para discutir. Ela hesitou, analisando a destruição ao redor antes de obedecer, cruzando as mãos no colo em um gesto de falsa inocência. Cruzei os braços, me encostando no balcão. A guerra havia começado. A tensão atingiu um nível quase insuportável. Explique o que aconteceu esta noite, Sofia. Finalmente exigi. Por que nosso filho está ferido e apavorado? Os lábios dela se moveram sem som antes que conseguisse se recompor, tentando mascarar seu pânico momentâneo com um suspiro exasperado. O que quer que Liam tenha te contado, ele está exagerando. Ela desviou. Provavelmente caiu ou se meteu em alguma briga. Bati o punho contra a bancada de granito. O impacto reverberou pela cozinha, fazendo-a recuar visivelmente. Pare de me alimentar com mentiras, Rosney, minha voz carregando um tom perigoso. Ele viu você com alguém lá em cima. Me disse que o homem foi atrás dele com uma lâmina. Você espera que eu acredite que isso foi um simples acidente? A fachada cuidadosamente mantida de Sofia desmoronou. Ela se levantou de repente, a cadeira rangendo contra o piso. Começou a andar de um lado para o outro freneticamente, os saltos estalando como tiros distantes. Tudo bem, ela sibilou. Sim, alguém estava aqui. Marali. Você não o conhece, mas ele é um grande nome em investimentos em tecnologia. Ele está me ajudando com um projeto, uma oportunidade genuína de algo significativo. Eu nunca imaginei que Liam voltaria mais cedo e entraria daquele jeito. Minha mandíbula se contraiu involuntariamente. Ajudando, cuspi. Nos nossos aposentos privados. Ela parou de andar, os olhos ardendo com desafio. Não é como parece, Jack. As coisas ficaram complicadas. Marcos tem dinheiro, influência. Ele está financiando minha próxima investigação, garantindo que alcance as audiências certas. A situação se intensificou. Repeti, sentindo o gosto amargo da palavra. Avancei em sua direção, minha presença tornando-se uma sombra imponente. Então, quando nosso filho descobriu você, esse tal Marcos decidiu atacá-lo com uma faca. A cor escoou do rosto de Sofia, mas ela balançou a cabeça vigorosamente. Isso não é verdade. Marcos perdeu o controle, certo? Ele nunca teve intenção de machucá-lo. Eu mandei ele embora depois que Liam fugiu. Eu não tinha ideia de que ele reagiria daquela forma. A voz dela tremia, mas eu percebi a evasão. Ela estava construindo álibis, tecendo mentiras para se proteger. Segurei seu pulso firmemente, sem violência, mantendo-a no lugar. Olhe diretamente para mim, exigi. Você disse ao nosso filho para não se meter enquanto aquele monstro perseguia? Ela se desvencilhou, cambaleando para trás. E, por um instante, vi culpa em sua expressão. Eu nunca persegui ninguém, protestou. Eu também estava apavorada. Marcos é volátil, eu não consegui controlá-lo. A luz fluorescente da cozinha zumbia mais alto, ecoando a raiva que fervilhava dentro de mim. Marcos veio. O nome se gravou na minha mente, tornando-se meu único foco. As explicações de Sofia estavam cheias de falhas. Ela não era apenas uma vítima colateral, ela orquestrou esse caos. Mas o que me perturbava ainda mais foi o brilho calculista em seus olhos, como se já estivesse elaborando sua próxima mentira. Você o trouxe para dentro da nossa casa, Rosney, minha voz descendo para um sussurro ameaçador. Deixou ele chegar perto do nosso filho. E agora está protegendo esse desgraçado. Ela assumiu uma postura defensiva, o queixo erguido desafiadoramente. Não estou protegendo ninguém, Jack. Estou lutando para preservar minha carreira. Você está sempre ausente, enterrado no seu mundo digital. Marcos me entende. Ele tem defeitos, mas não é esse monstro que você está pintando. Virei-me abruptamente, cerrando os punhos, lutando contra o impulso de destruir tudo ao meu redor. Ela não enxergava o que estava evidente para mim. Marcos veio não era apenas um caso. Ele era um predador calculista. E Sofia escolheu ser sua cúmplice. Eu o encontraria.
E ele enfrentaria as consequências. Não podia deixar Liam naquela casa. Não depois do que Sofia admitiu. Assim que o dia começou a nascer, já o tinha acomodado na minha caminhonete. Seu rosto ainda estava pálido, o braço enfaixado e mantido contra o corpo, protegido. Dirigimos para o sul, deixando Seattle para trás, vendo sua silhueta de aço desaparecer em meio a um mar infinito de pinheiros envoltos em névoa. Nosso refúgio nos aguardava em Tacoma, um porto bruto e marginal. Minha fortaleza ficava lá, um apartamento apertado acima de um bar, comprado sob um nome falso anos antes. As paredes estavam desgastadas, o colchão no chão era o único conforto real, mas ali havia o essencial: segurança reforçada, servidores ocultos, anonimato total. Ajudei Liam a se acomodar no colchão, fornecendo água e comida. Seus olhos estavam cansados, mas atentos. "Aguenta firme, garoto", murmurei, ajoelhando ao lado dele. Ele assentiu levemente. "Só fique comigo", pai sussurrou. Apertei seu ombro. "Firme. Não vou a lugar nenhum." Abaixo de nós, o bar pulsava com grave profundo, as vibrações subindo pelo assoalho. Vasculhei meu equipamento, um laptop, um roteador VPN, cabos formando uma teia no canto da mesa. Meu centro de operações estava montado. Marcus veio. O nome pulsava na minha mente como uma ferida infeccionada. Sofia o chamava de investidor. Mas suas justificativas eram mentiras. Eu estava determinado a descobrir a verdade. A verdade completa, mesmo que eu tivesse que extraí-la do mundo digital com minhas próprias mãos. Meus dedos dançaram pelo teclado, primeiro vasculhando registros públicos. Marcus veio, 45 anos. CEO da Veio Venture, uma operação refinada que financiava startups ao longo da costa oeste. Sua foto apareceu, ternos caros, um sorriso predatório que mascarava intenções sombrias. Mas informações superficiais não eram suficientes. Fui mais fundo, infiltrando-me em fóruns criptografados e redes ocultas da minha antiga vida, onde comerciantes de informações negociavam segredos digitais. O que descobri fez meu sangue gelar. As operações de Veio iam muito além de investimentos legítimos. Empresas registradas em seu nome movimentavam dinheiro por meio de contas offshore, com padrões de transação indicando lavagem de dinheiro sofisticada. Um fio perturbador revelou o colapso misterioso de uma startup. O desaparecimento de seu CEO teria ligação com a ira de Veio. Meu estômago revirou. Sofia não havia simplesmente cruzado o caminho de um admirador rico. Ela havia se alinhado a um operador perigoso. E agora nossas vidas estavam comprometidas. Olhei para Liam, seu soma inquieto. A raiva ferveu dentro de mim. Foi quando meu monitor alertou sobre um e-mail sinalizado recuperado de um servidor invadido. A mensagem de Veio, enviada recentemente para um destinatário anônimo, dizia: "O garoto do alvo escapou. Limpe isso antes que ele queive fundo demais." Meu coração parou. Alvo? Eu? Ele sabia da minha investigação. Um rangido no assoalho cortou o ritmo do bar lá embaixo. Me virei num movimento brusco, a Glock imediatamente apontada para a escuridão da porta. Nada. Talvez o vento balançando a janela. Tentei me convencer. Baixei a arma, mas meu coração ainda martelava. Revisei as trancas. Paranoia profissional fazia parte do meu cotidiano, mas aquilo era real. Veio não era passivo. Ele estava se movendo. E aquela mensagem confirmava que Liam ainda era um alvo. Acessei a vigilância externa do esconderijo e observei o beco abaixo pelas imagens granuladas. O asfalto molhado refletia a luz vacilante de um poste. Nenhuma movimentação, exceto por um gato vadio passando. De repente, o poste se apagou. O feed escureceu. Coincidência? Ou um aviso? Voltei ao laptop, determinado. Precisava construir um caso sólido contra Veio antes que ele nos alcançasse. Mas, com cada tecla pressionada, sentia o tempo escorrendo por entre meus dedos. O abrigo em Tacoma, que deveria ser nosso refúgio, agora parecia uma prisão. A cada ruído, a cada sombra se movendo, meus nervos se acirravam ainda mais. Liam precisava de mim, mas inação não era uma opção. O quartel-general de Veio em Seattle, uma torre de vidro, símbolo de riqueza e segredos ocultos, era meu alvo. Inteligência indicava que naquela noite ele sediaria um evento exclusivo para a elite do setor de tecnologia. A distração perfeita para minha infiltração. Antes de sair, dei a Liam instruções diretas. Tranque a porta. Mantenha as luzes apagadas. Me avise se qualquer coisa parecer errada.
Sua resposta trêmula e o aperto branco nos dedos ao segurar o celular descartável que lhe entreguei diziam mais do que palavras. A viagem de 40 minutos se desenrolou em meio a estradas molhadas e estratégias implacáveis. Se Veio queria me silenciar, o plano sairia pela culatra. A construção dominava Pioneer Square, sua fachada elegante banhada pela luz âmbar do evento no terraço. Estacionei a 2 quadras de distância, escondido sob um moletom escuro. Na mochila, ferramentas essenciais, kit de arrombamento, USB carregado com software de invasão, minha Glock, para garantir. O ponto de entrada era uma porta de serviço, oculta atrás de um lixão impregnado de álcool e restos de comida. Mantenha o perfil baixo. O barulho da cidade camuflou meu trabalho na fechadura. 60 segundos. 70. A tranca cedeu. Apesar da adrenalina pulsante, avancei com controle absoluto. O interior era um corredor sombrio, decorado com produtos de limpeza e uma iluminação fluorescente intermitente. Evitei o campo de visão das câmeras, avançando enquanto risadas distantes ecoavam da celebração lá em cima. O escritório executivo de Veio ficava no último andar. Uma fortaleza. Mas já desmontei sistemas mais sofisticados antes. O elevador? Arriscado demais. Muito exposto. Optei pela escadaria. 14 lances exaustivos. Os músculos ardiam, os pulmões imploravam por ar. No topo, uma porta de aço. Um teclado numérico brilhava em vermelho. Puxei um dispositivo de invasão, uma relíquia da minha vida pregressa. O aparelho pulsou. Ver. Entrada concedida. O escritório de Veio era puro exibicionismo. Uma mesa de carvalho imponente. Janelas panorâmicas revelando a baía de Puget Sound. Um computador de última geração, trancado dentro de um gabinete elegante. Hora de trabalhar. Com um movimento rápido, forcei a fechadura do gabinete com uma chave de fenda de ponta chata, inseri meu USB e ativei os protocolos de extração. Arquivos começaram a se acumular no meu drive externo. Registros financeiros. Comunicações codificadas. Evidências de lavagem de dinheiro através de empresas de fachada. Perfeito. Então, uma sombra se estendeu sobre a mesa longa, ameaçadora, vinda da porta atrás de mim. Permaneço imóvel, observando o progresso da transferência 90%. Passos metódicos se aproximam. Cada clique ressoava com autoridade. Num movimento rápido, arranco o USB, me virando no exato momento em que Marcos Veio surge à vista. Seu terno impecável, apesar da hora avançada. Seu olhar afiado. Um sorriso predador se desenha em seu rosto. Como um maldito inseto. Você é Maro, não é? Sua voz era sedosa e perigosa. Silêncio. Seguro o drive e assumo postura defensiva. Veio não chama por reforços. Não demonstra medo. Ele ataca. Rápido, brutal. Sou lançado contra a janela com uma força que faz meus ossos vibrarem. Minha arma desliza para longe. Seu punho atinge meu maxilar, mas desvio do golpe seguinte e enfio meu cotovelo fundo em seu plexo solar. Ele cambaleia para trás, ofegante. Avanço, o impulso nos joga sobre a mesa, espalhando documentos como folhas ao vento. Nosso confronto é violento, mas conquisto a vantagem, prendendo com meu joelho sobre seu peito. Acabou. Rosnei. Ele riu. Escuro. Frio. Sangue entre os dentes. Longe disso. Cuspiu, se libertando no movimento ágil e desferindo um chute brutal contra meu flanco. A porta se escancarou. Uma silhueta sombria surgiu. Não hesitei. Agarrei o drive, lancei uma cadeira contra a janela e a estilhacei. Saltei. Meus dedos agarraram o cano de drenagem, descendo em disparada para o beco abaixo. Veio gritava ameaças furiosas na escuridão. Mas eu já tinha sumido, dissolvendo-me na noite chuvosa. Meu corpo protestava. As costelas palpitavam de dor pelo chute de Veio. O drive parecia pesar 1 tonelada no bolso. A chuva chicoteava meu rosto enquanto eu disparava em direção ao meu caminhão. Seattle se distorcia em luzes borradas ao fundo. Deixei Veio sangrando sobre sua mesa cara. Mas aquela figura na porta não era segurança comum. Não era um convidado da festa. Seus movimentos eram calculados, precisos, como se me reconhecesse. Empurrei o pensamento para longe. Deslizei para o banco do motorista. O motor rugiu. Tacoma. Liam. Ainda não tinha terminado com a operação criminosa de Veio.
Peguei o telefone e disquei. Kessler. Contato antigo do FBI. Me devia um favor. Minha voz saiu áspera. Tenho algo grande. Lavagem de dinheiro. Fraude no setor de tecnologia. Enviando agora. Ele grunhiu em reconhecimento. Transmissão concluída. Pisei fundo na rodovia I-5, o asfalto encharcado se estendendo sem fim à minha frente. Então, vi. Faróis no retrovisor. Aproximando-se rápido. Um sedã preto e elegante rasgava o tráfego com precisão predatória. Meu estômago se revirou. Operativos de veio. Eles devem ter rastreado meu veículo na torre. Joguei o caminhão para a pista da esquerda, testando sua perseguição. O sedã respondeu na hora, encurtando a distância. Os vidros escurecidos ocultavam os ocupantes. Então, o estampido. Silencioso. Preciso. Um tiro abafado rompeu o ar. O vidro traseiro estilhaçou. Fragmentos cortaram os assentos. Meu coração disparou. Profissionais. Eles não se importavam com testemunhas. Curvei-me baixo, acelerando. Desviei entre um caminhão e uma minivan. Outro disparo. A caçamba brilhou em fagulhas. Sem saída. Minhas mãos encharcadas de suor. A Glock. Com uma mão, peguei a arma no assento do passageiro. 3 tiros rápidos. Através do vidro quebrado. O sedã desviou, mas se manteve firme na caçada. A perseguição se estendeu até Puyallup Valley. A rodovia serpenteava por neblina densa e campos agrícolas. À esquerda, o rio escuro cintilava sob a luz da lua. O caminhão tremeu sob o esforço, empurrado ao limite. Mas eu conhecia cada curva, cada desvio. Vi uma saída estreita. Uma estrada de manutenção, levando até a margem do rio. Girei o volante bruscamente. Cascalho explodiu sob as rodas. O sedã seguiu atrás. Seus faróis cegantes refletiam pelo retrovisor. A trilha descendia, depois subia violentamente, abraçando uma encosta traiçoeira. O rio furioso corria abaixo. Então, outro veículo surgiu. Um SUV imenso. Cromado. A grade brilhando como um aviso. Meu peito apertou. Isso não era só uma perseguição. Eles estavam me cercando. Estratégicos. Calculados. E eu tinha segundos para reagir. A estrada terminava em uma ponte decadente, suas tábuas de madeira escorregadias pela chuva incessante. Pisei no freio. O caminhão parou a meros centímetros do precipício. O sedã derrapou ao meu lado, bloqueando minha rota de fuga pela esquerda. Atrás de mim, o SUV selou minha retirada. Uma figura emergiu do sedã. Alta, esguia, o rosto oculto sob um capuz. Ergueu a arma. Preciso. Calmo. Saboreando o momento. Instinto. Acelerei o motor. Atropelei a lateral do sedã com uma força devastadora. Metal gritou. O carro derrapou em direção à borda da ponte, suas rodas girando freneticamente. A figura tentou se agarrar ao veículo, mas era tarde demais. Avancei de novo. Mais um impacto. O sedã quebrou a mureta e despencou. Foi engolido pelas águas turbulentas abaixo, o impacto abafado pelo rugido do rio. O SUV avançou. Esmagou meu para-choque traseiro. Mas torce o volante, escapando e disparando de volta para a rodovia. Tremendo, agarrei o telefone e disquei. Liam, atende. Minha voz saiu urgente, quase um sussurro. Ele atendeu no segundo toque. Pai? O que está acontecendo? Sua voz carregava medo. Inalei fundo. Pelo espelho, os faróis do SUV ainda me perseguiam. Estou seguro, mas temos que sair. Agora. Pega só o essencial. Ele começou a protestar, mas a ligação cortou. Interferência. Ou algo pior. Minha garganta apertou. Veio era mais influente do que eu imaginava. E agora eu sabia, não era só um grupo atrás de mim. Havia vários caçadores no meu encalço. Eu eliminei um. Outro continuava me caçando. O SUV rugiu atrás de mim. Faróis altos. Densos. Implacáveis. Atingi 90 na rodovia, deixando as águas escuras do rio para trás. A dor nas costelas irradiava. Meus dedos estavam brancos de tanto apertar o volante. Mas minha mente estava em Liam. Eu tinha que chegar até ele. A estrada se enroscava em um túnel. Luzes amareladas piscavam intermitentes. O SUV acelerou. Se chocou contra meu para-choque.
O impacto sacudiu meu corpo inteiro. Desviei bruscamente. O caminhão raspou contra a parede do túnel. Chuva de faíscas. Um disparo. A bala perfurou a traseira do veículo. Vidros quebrados cortaram minha pele. Não parei. Saí do túnel disparado, rezando para que a entrada de Tacoma surgisse logo. O refúgio apareceu. Uma construção de tijolos baixos, sombra do letreiro neon do bar abaixo. Joguei o caminhão na viela, desliguei os faróis e subi as escadas. A Glock na mão. A porta estava entreaberta, as dobradiças quebradas. Meu peito travou. Lian. Entrei. O local estava devastado. Colchão revirado. Equipamentos destruídos. Fios espalhados pelo chão. Um gemido fraco. Corri até o banheiro. Lian estava encostado na banheira. Sangue escorria de sua têmpora. Segurava uma perna de cadeira quebrada, como se ainda estivesse pronto para lutar. Pai. Sua voz era rouca. Alguém invadiu. Eu acertei ele, mas ele fugiu. Respirei fundo. Cada som parecia um alerta de perigo. Levantei Lian. Estamos saindo. Agora. Passos pesados ecoaram lá embaixo. Múltiplos. Rápidos. Determinados. Veio nos encontrou. Descemos pela escada de incêndio. Lian mal conseguia andar. Vozes iradas ecoavam no beco. Uma sombra emergiu. Arma erguida. Disparei. Acertou o braço. Ele cambaleou para trás, a brecha que precisávamos. Corremos. O caminhão estava perto. 20 metros. Tiros ricochetearam no ferro da lixeira. Joguei Lian na cabine. Pisei no acelerador. Os pneus gritaram. O SUV surgiu na esquina. Grade cromada brilhando. Faminta. A perseguição continuou. As ruas chuvosas de Tacoma viraram um borrão de néons e sombras. Desviei para uma estrada de extração de madeira, cascalho voando sob as rodas. O SUV não recuava. Meu telefone vibrou. A voz de Kessler chiou no rádio. Alvo capturado. Veio está sob custódia. Agentes federais vasculham a torre. Mas os carros atrás de mim não paravam. Isso não era polícia. Eram leais. Fanáticos tentando salvar um império em ruínas. A trilha subia abruptamente. Um penhasco à direita. O SUV avançou. Se chocou contra mim. Meu caminhão deslizou. Perto. Perto demais do abismo. Lian segurou o banco. Os olhos arregalados de puro terror. Cerrei os dentes. Não ia acabar aqui. Uma manobra calculada. Freie abruptamente. O SUV disparou à frente, o impulso carregando através da barreira e para a escuridão abaixo. Metal retorcido. Um impacto surdo. E então, silêncio. Apenas nossas respirações ofegantes quebravam a quietude. Virei-me para Lian. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Precisamos seguir. A fronteira canadense está perto. Tenho contatos lá. Ele assentiu, trêmulo. E a mamãe? Fiquei em silêncio. A traição de Sofia reduziu nossa vida a cinzas. Nos restava apenas fugir dos destroços. Escapamos para a Colômbia Britânica. Escondidos sob cobertores de contrabandistas. Nos refugiamos em uma cabana remota perto de Kamloops. Um abrigo anônimo. Sem passado. Sem lembranças. Kessler enviou uma atualização mais tarde. A organização de veio caiu. Sua prisão está em todas as manchetes. Décadas de crimes financeiros garantiriam sua condenação. E Sofia, acusada. Seus financiamentos de pesquisa estavam ligados às operações ilícitas de veio. Ela sacrificou tudo. Sua carreira. Sua liberdade. Sua família. Os papéis do divórcio chegaram semanas depois, encerrando formalmente nossa união fraudulenta. Minha carreira, arruinada. Minha reputação, irreparável. Lian perdeu tudo, menos a mim. Lentamente, reconstruímos nossas vidas naquele refúgio selvagem. Mas as cicatrizes permaneceram. A verdade fere, mas as mentiras deixam marcas permanentes. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!